assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Boa noite, queridos amigos ouvintes da Web Rádio Estação da Luz, a nossa rádio de Natal, Rio Grande do Norte, que emana a paz. Que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus, que nos permitiu estar nesta noite novamente com todos vocês, a Web Rádio, pela sessão do espaço, e a todos vocês também, agradecer a presença, a audiência de todos vocês. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Luiz. Boa noite, Nilceia. Boa noite a todos os amigos que estão nos assistindo. Boa noite a vocês que estamos acompanhando nessa trajetória do mergulho no pensamento do senhor Leon Denis. Espero que essa noite seja mais uma noite proveitosa, que possamos compartilhar esses momentos de pensamento, né, e aprendizado. Boa noite, Terezinha, como vai? Boa noite, Luiz, obrigada. Boa noite, Nilceia, Valéria, boa noite aos nossos ouvintes. Valéria, com você. Vai, Valéria, comigo, então eu vou. Boa noite a todos, Nilceia, Luiz, Terezinha, Tavares, a rádio que nos recebe semanalmente, a nossos protetores que nos permitem, nos fortalecem para estarmos aqui todas as semanas, as nossas casas, né, a nossa casa principal, as casas irmãs, e também a vocês, que nos sustentam, nos sugerem, fazem perguntas e nos ajudam a compartilhar essa história, esses temas lindos do nosso mestre Leon Denis. Sejam todos muito bem-vindos.
Luiz, você pode fazer, por favor, a leitura do Evangelho e a prece? Sim, hoje não. Hoje o Evangelho caiu no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O item do Evangelho foi o 10, lei do amor. Vamos ler uma pequena passagem antes da prece. Essa passagem foi ditada pelo Espírito Santo. Acreditai que essas palavras, amai muito para seres amados, farão o seu caminho. Elas são revolucionárias e seguem uma rota fixa e variável. Vós, porém, que me ouvis, já adquiristes qualidade, pois sois infinitamente melhores que há 100 anos. Vos modificastes de tal forma para melhor que atualmente aceitais, sem contestar, uma série de novas ideias sobre liberdade e fraternidade, que outrora terias rejeitado. Ora, daqui a 100 anos, aceitarei com mesma facilidade aquelas que hoje que ainda não puderam entrar em vossa cabeça. Lindas palavras de Sanson, e vamos fazer nossa prece orando ao Senhor Jesus, agradecendo ao nosso querido Mestre essa oportunidade de estar aqui reunido em seu nome, para mais uma noite estudarmos juntos, reunidos com uma força maior, pensamento, meditação, elevação, junto com a falange dos espíritos que comandam esses estudos do Mestre Leão Denis e seu pensamento. Nós pedimos, querido Mestre Jesus, nos ajuda na compreensão, nos ajuda na harmonia, nos ajuda na paz e na sabedoria da imortalidade da alma. Nos ajuda a compreender todo esse ensinamento que esse emissário, esse missionário, o Senhor Leão Denis nos trouxe. Que possamos, com a sua licença de Deus, nosso Pai, darmos início aos estudos dessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, queridos irmãos, nesta noite nós daremos continuidade ao estudo da obra O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Nós estamos na primeira parte, os países célticos, e hoje conversaremos acerca de 2 capítulos, o capítulo 4 e o capítulo 5. Sendo que o capítulo 4 ele tem como título Bretanha Francesa e Lembranças Druídicas. Então, vamos ver inicialmente o que era, na antiguidade, a armórica, ou arimorica, como era conhecida, e hoje, o que é Bretanha Francesa? Vamos ver quem pode nos ajudar respondendo. Eu vou começar com essa pergunta, isso até porque eu acho uma região tão linda. Ela é a ponta da França atual, né, que encosta no Oceano Atlântico, e ela é banhada fortemente por aquelas ondas que desenham toda aquela costa da França, que carinhosamente é chamada de Bretanha. O Leão Denis, ele fala no livro que dispensa evocar as paisagens desse local. Inclusive, ele, quando criança, das mudanças que o pai dele teve, ele teve 2 cidades que ele ficou na região da Bretanha, ele passeava pelas florestas de Landes, uma região muito bacana, que também é chamada de Armorique, que foi durante muito tempo, que era a região da Gália, né, o refúgio dos druidas. Era uma cidade dos celtistas, que eles chamam assim, a cidade dos celtistas, independente. Depois, quando o cristianismo ele chegou, ele veio lá do Oriente, veio trazendo sua marcha, trazendo todo o conceito cristão, ele não apagou o que já existia. O Leão Denis faz uma analogia interessante. Ele fala assim, como fosse um solo antigo. Existia uma camada, que era a camada que existia dos celtas, ali da Gália, daquela região da Bretanha. E
como fosse uma camada geológica, né? Que vem o cristianismo, ele sobrepõe sem destruir. E aquilo vai ter uma interação que nós vamos ver ao longo dos anos pelo conceito, inclusive, da imortalidade da alma. A gente vê, né, nessa terra esse conceito bem vivo, inclusive, esse conceito é visto nos seus monumentos, nos domes, nas pedras magníticas de Karnak, que ficam um pouquinho mais para o sul, não tanto perto do litoral. Em todas essas estruturas megalíticas que foram formadas, nós vemos a presença do simbolismo da imortalidade da alma, de que a vida continua. Então, isso dá para perceber que o cristianismo veio do Oriente, mas a base da cultura celta ficou ali na Bretanha, como nós tínhamos falado. Era o retorno dos druidas, e isso fica impregnado na terra. É uma região realmente de grande valor. A Bretanha, podemos falar assim, com uma ênfase de mais vigor. Eu acho que é isso que eu poderia trazer de contribuição. E você colocou, inclusive, Luiz, que lá era o refúgio dos druidas, né? Então, era um local de muita religiosidade, né? Onde eles realizavam grandes cultos, grandes cerimônias naquelas florestas. Então, eu vou perguntar ao grupo, né, qual é a importância que os bretões davam ao sagrado, aos invisíveis. Vamos ver quem pode responder agora. Eu vou responder, Nilceia. Leon Denis nos diz que, mais do que em qualquer outra parte da antiga Gália, a Bretanha conservou a firme crença no além, na vida invisível, na presença e nas manifestações dos mortos. Nós temos visto, ao longo desse livro, que essa é uma característica dos gauleses, né? Nós já tivemos em umas 2 ou 3 regiões, e todas têm a mesma característica. É a crença na vida invisível era uma coisa comum aos celtas, né? E também na Gália. E ele diz assim, de uma forma muito bonita, como ele costuma escrever, né? Quando o rumor do oceano aparece e estronda nas dobras da costa, quando o vento passa gemendo sobre a região, agitando as giestas e as ramagens, a alma bretã, no fundo das choupanas, crê ouvir a voz dos mortos chorando sobre seu passado. Então, ele é um poeta, né, Denis? Então, ele mostra como isso estava impregnado na alma dos bretães. E ele trouxe uma obra de um senhor chamado, um professor, que chamava Sr. Lebrun, que diz que não havia distinção entre o natural e o sobrenatural para os bretões. Os vivos e os mortos são, ele diz, do mesmo modo, habitantes do mundo e vivem em perpétua relação uns com os outros. Eles não se espantam de ouvir o sussurrar das almas nos juncos, assim como não se espantam de ouvir os passarinhos cantarem na cerca. Então, na verdade, o que ele está nos dizendo é que os bretões faziam, isso é comum aos celtas, né? Em especial a esses povos da Gália, uma permanente relação com o mundo invisível. É uma coisa bem característica e muito interessante. Era isso que eu tinha para dizer. Essa relação com o sagrado, né, com o invisível, como você falou, é uma característica forte que nós encontramos quando estudamos a história, né, não apenas dos gauleses, mas de todos os celtas. Nós vamos ver que está sempre presente a comunicabilidade que eles mantinham com a espiritualidade. E era tão intensa essa relação que nós vamos encontrar inúmeras histórias. Eles tinham muitas histórias, algumas verdadeiras e outras crendices, né? Outras fantasias. Será que nós poderíamos apresentar um pouco dessas histórias, uma história ou outra? Eu estou até rindo, porque eu gostei dessa história.
Leon Denis, ele conta de uma vez, ele está passeando pelos campos lá de fim de terra, que fica um pouquinho lá no norte. Ele estava passeando e se perdeu assim. Aí ele pediu ajuda lá para um rapaz que era tipo um guia, ou era que ajudava, que conhecia o dialeto local. Aí ele falou assim: vamos por esse caminho aqui que é mais perto. Aí o guia falou: não, que isso, temos que dar uma volta muito grande, porque por esse caminho a gente não pode passar, porque esse caminho morreu a pessoa que isso aqui está mal amaldiçoado. Quer dizer, eles têm essa coisa do mal amaldiçoado, tinha medo do invisível, às vezes também não tinha medo, eles conversavam. Tanto que tem uma história que está no livro, contado pelo Sr. Brás, que ele conta o seguinte, que tinha lá um curveiro que foi obrigado pelo sacerdote local a abrir a cova do falecido antes do tempo. Bom, o curveiro tinha que obedecer o sacerdote, abriu a cova. O que abriu a cova, esse curveiro passou a ser obsediado constantemente pelo espírito lá do falecido. Ora, fizeram rezas para o curveiro, rezas para espantar o falecido sem maneira da obsessão dele. Isso conta a lenda. Realmente, o espírito do falecido foi embora. Mas o engraçado, que o padre, o sacerdote que pediu para abrir, faleceu, desencarnou. Ora, aí que a lenda pegou fogo, porque todos eles achavam que foi uma vingança daquele do espírito do falecido que violaram o túmulo dele antes do tempo. Isso são umas histórias. Agora, a mais curiosa de todas, que essa eu já acho que não deve ser lenda, foi quando uma senhora, ela também está no livro do Sr. Brás, ela estava tomando conta do seu filho, a dona Mary, estava tomando conta do Marie, esse francês, estava tomando conta do seu filho, estava deitada ali perto do berço, e estava de noite, nesse momento, quando, de repente, ela ouve uma sombra de alguém cantando uma música de anjo, de bebê, cantando uma musiquinha de marinheiro. Ela olha para aquele vulto, ela percebe que aquele vulto era do seu marido. Ela vai lá, vê que está tudo molhado, e fala assim: meu Deus, está molhando a criança, está molhando o chão, está molhando tudo. Por favor, vai secar, que eu vou lá acender a luz. Porque ela vai acender a luz, quando ela volta, não tinha ninguém ali. Ué, o que tinha acontecido? Ela viu a situação. Um tempo depois, o marido dela está pescando na Islândia. Chega os barcos de pesca da Islândia para contar que o barco do marido tinha falecido com todos os médicos, todos estavam dentro, que o barco tinha naufragado. Ou seja, e detalhe, que é curioso, o dia que ele apareceu minando o filho dele, que ela viu, foi o dia do naufrágio do barco. Então, são situações, são contos que podem ser verdade ou não, mas são contos marcantes na história da Bretanha, dessa relação dos planos entre os encarnados e os desencarnados. Já que você contou histórias populares da Bretanha, vários causos, né? Então, você está aqui também uma experiência de Leon Denis, Lembranças druídicas de Leon Denis. Só que essas lembranças druídicas, elas são verídicas, e elas são relatadas pelo próprio Denis, inclusive na obra O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, que até parte do capítulo, do título, né, do capítulo 4, é Lembranças Druídicas, né? Bretanha Francesa, Lembranças Druídicas. Então, vamos resgatar essas lembranças de Denis, como elas ocorreram. Nós sabemos que Leon Denis tinha uma grande atração pela natureza, pela Bretanha, tudo fascinava, mas, a partir do momento que ele começou a estudar a doutrina espírita e ter o apoio, o auxílio dos seus guias,
De uma feita, o guia resolveu auxiliá-lo para que ele fizesse incursões em suas existências passadas. Olha só que interessante. E aí, o que aconteceu? O que acontecia nessas incursões, que foram várias, não foi apenas uma. Ele começou a reconstituir o encadeamento de suas existências passadas, a ponto dele conseguir atingir, né, a sua origem. Então, ele remontou a sua origem aqui no planeta Terra. E nós vamos ver que, através do apoio, do auxílio do seu guia espiritual, ele conseguiu amealhar vestígios das 3 primeiras existências dele vividas na Terra. Então, nós vamos ver no próximo capítulo, né, no próximo capítulo, a iniciação de Vercingetorix. Mas nós vamos ver também que Leon Denis, nessas 3 primeiras existências, ele conseguiu desenvolver um grande atributo, apesar que todos os atributos são importantes para o desenvolvimento do ser, a sua memória. Ele conseguiu desenvolver a memória e também dar uma destreza ímpar à sua memória. E esse desenvolvimento o auxiliou nas existências ulteriores, facilitando estudo, facilitando o seu trabalho. Aí nós paramos e pensamos, aí vocês vão ficar com a pulguinha atrás da orelha. Ué, se ele conseguiu resgatar as 3 primeiras existências, ele já tinha esse desenvolvimento para desenvolver imediatamente, né, a memória com tanta facilidade, com contato com os druidos? Claro que não, né, meus queridos? Quando nós estudamos, não tem como deixar de falar, né? O nosso Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nós vamos ver que os celtas, né? Os celtas, eles são oriundos de uma outra constelação e vieram auxiliar, logicamente, o progresso do nosso planeta. E que os celtas rebeldes viviam distanciados da religião. E tempos depois, muito tempo depois, o Senhor Jesus permitiu que missionários, né, pudessem encarnar entre eles para os auxiliar no campo da religiosidade. Vou deixar a interrogação, não estou dizendo nada, hein? Estou dizendo nada. Né? E depois nós conhecemos algumas passagens de Denis como monge, como professor universitário, depois como coadjuvando Kardec. Então, é fácil deduzir que ele já tinha uma maturidade, né? Quando passou 3 existências na Gália, com certeza contribuindo com aquele povo. Então, o que acontece? Nessas incursões, ele conseguiu resgatar com maior vivacidade aquelas lembranças, aquela atração que ele sempre nutriu pela natureza. E ele conseguiu, nessas incursões, rever alguns cenários. Quais foram esses cenários? Era daquela natureza maravilhosa daquela época antiga, natureza virgem, semi-selvagem. Ele conseguiu ouvir as grandes vozes do oceano, que nós encontraremos lá na obra Grande Enigma, ele falando magistralmente do mar. Então, ele falava que, ora, o oceano ecoava aquela voz lamentosa, ora, aquela voz ameaçante. E depois ele coloca a floresta. É outro capítulo, né, do Grande Enigma, né?
a floresta. Aí ele fala da floresta profunda, a floresta céltica, ele fala assim mesmo, ele não fala floresta terrena, fala floresta céltica. Era uma floresta vasta, né? E ele coloca que nessa época havia necessidade, né, de meses e meses inteiros para poder atravessar as florestas, de tão espessas, né, de tão cerradas que elas eram, o dia se tornava a noite. Em função das suas abóbadas verdejantes, elas se transformavam em grandes naves de catedral, impedindo a passagem da luz solar. Vejam só, aí vocês vejam como era uma floresta cerrada. Então, no curso da sua vida atual, a Denis quis que rever todo esse cenário. Mas chegando na Bretanha, não era nada semelhante às suas viagens, às suas incursões em suas vidas pretéritas. Nada semelhante. Tudo já havia sido mutilado pelo homem, né? Tudo havia sido defraudado. Então, ele viu que não encontrava mais aquela natureza que ele tanto amava, né? Mas essas lembranças druídicas permaneceram e foram úteis, importantes, porque ele as registrou em sua obra O Grande Enigma, que é uma obra imperdível que nós teremos oportunidade aqui de comentar, mas já convido desde já a todos a destrinchá-la, a saboreá-la, para que melhor possamos conhecer essa natureza que tão bem o nosso Leon Denis sabe nos revelar, nos descrever. E agora nós iremos entrar no capítulo 5. Vamos conhecer um pouco de alguns territórios, né, gauleses da nossa Gália, e vamos conversar um pouquinho do seu grande e maior herói, que temos conhecimento. Eu já até citei o nome dele, não vou citar novamente, vou deixar para ser surpresa. Mas, inicialmente, nós precisamos saber por que os celtas, os gauleses, né, consideravam a região da Avernes tão sagrada, apesar que eles consideravam todas as regiões sagradas, mas considerava essa muito sagrada, que o sagrado, o religioso, o invisível acompanhava todas as tribos, né? Vamos ver por que eles consideravam essa região sagrada? Quem pode nos ajudar? Eu vou tentar. Bom, olha, Nilceia, essa região que nós vamos ver agora se chama Auvergne. Ela existe até hoje. Ela fica no centro da França, então é uma região... Nós estávamos até há poucos minutos na Bretanha, que fica a oeste da França, e nós agora viajamos para o centro da França. É uma área montanhosa, era uma área rural, com muitas florestas, do jeitinho que Leon Denis gosta, e com muitos vulcões, já adormecidos na época em que Denis está tratando. Os Auvernes, que também chamam de arvernos, que era a população local, eles viviam em luta permanente com os vizinhos deles, que chamava à época éduos. Hoje, essa região dos éduos, ela é, ou toda em parte, aí não sei precisar, a conhecida Borgonha, né, uma região importante da França também. E o povo de Auvergne considerava a sua terra sagrada. Eles diziam que gênios invisíveis plainavam sobre suas florestas e suas montanhas. Do solo havia uma abundância de fontes quentes, vapores que tinham funções benfazejas. É nessa região, em Auvergne, que está a cidade de Vichy, que até hoje ela é uma estância termal conhecida. Hoje ela é marca, inclusive, de produtos de beleza,
e produtos de saúde também. E, nessa época, ela já atraía muitas pessoas com problemas de saúde, que iam lá tomar um banho nas águas termais de Vichy. Vichy fica perto de Clermont-Ferrand, acho que é Clermont-Ferrand, não é, não, Luiz? Você que deve conhecer de corrida de carro, imagino, né? Era isso, né? Então, vem daí desse subsolo, né, que teve origem provavelmente em vulcões, no passado mais antigo, que vem essas águas quentes. Então, você tinha o Puy-de-Dôme, que era um vulcão adormecido, já não tinha mais nenhuma função desse tipo, a não ser de beleza, e que era onde os druidas, né, que era a religião dos celtas, da Gália em particular, faziam do Puy-de-Dôme um altar gigantesco, né, onde eles sentiam que a oração deles subia aos céus. Então, você tinha o Puy-de-Dôme, que era uma montanha de quase 1.500 metros de altitude, e você tinha as águas termais de Vichy e outras, Vichy era mais conhecida. Então, é esse conjunto de coisas que faziam o povo de Arverni achar que a terra deles era sagrada. Mas, como você mesmo disse, isso era comum aos gauleses, né? Todos eles achavam que as suas terras eram sagradas. Eu acho que eram mesmo, né? Então, Leon Denis fala sobre as crateras, sobre os vulcões, sobre a natureza selvagem. E essa natureza, agora eu vou entrar, você não fez a pergunta, mas eu vou entrar na segunda pergunta, que é a característica do povo que habitava essa região, porque emendo com esse assunto que eu estou tratando, que era uma raça dura e forte. Em algum momento, eu li nesse mesmo livro que uma característica do povo gaulês era serem guerreiros, duros, fortes e de bom coração. Então, era uma característica deles. Eles eram bons, mas eles eram muito briguentos. Eles adoravam brigar uns com os outros. Esse capítulo a gente vai ver a principal guerra dos gauleses, eu acho que foi essa que levou bom, não vou dar spoiler, não, porque tem muita coisa emocionante pela frente. Mas, né? E Auvergne, nessa época, porque, veja bem, não havia unidade entre os gauleses, né? Eram grupos, cada região tinha o seu grupo, e não havia unidade entre eles, mas eles tinham a origem comum, né? Eram todos celtas, e, portanto, um parentesco de raça, uma unidade moral e religiosa. O druidismo era comum a todas as regiões. Nessa época, estava se pensando já num primeiro movimento de união dessas regiões. Bom, e aí aconteceram algumas coisas. Auvergne tinha tudo para ser, numa situação como essa de união, de ser o núcleo de atração e ser a liderança desse movimento de união entre os povos da Gália. Porque tinha uma certa riqueza material e era considerada a principal força material da Gália. Então, Auvergne tinha essa característica. Além disso, ela possuía o maior santuário da região, que era o Puy-de-Dôme. A capital de Auvergne era, não sei se exatamente naquela época se chamava capital, eu acho que aí provavelmente não, era a cidade mais importante, chamava Gergoville, Argóvia, e a estância termal que a gente já se referiu, Vichy. Em torno de mais ou menos 120 a.C., havia um rei chamado Bituí. Eles viviam degladiando-se com os romanos, né? Nós já comentamos várias vezes isso. Ele conseguiu mobilizar os 200.000 combatentes de Auvergne para lutar contra os romanos, porque a cavalaria de Auvergne era considerada a melhor de toda a Gália.
ocorre que Pituí foi vencido e o Império, o Averno, quer dizer, toda a força de Auvergne ficou enfraquecida. Começou, então, um movimento o movimento político, que a gente já tinha comentado nas outras regiões, começando a se formar federações. Houve uma federação na região de Armórica, na Bretanha, uma federação na região que hoje é a atual Bélgica, e Auvergne também reconstituindo-se, começou a fazer a sua federação. E todos caminhavam, então, para ter muito mais força, porque contra os romanos eles estavam numa situação muito débil, né, muito fraca, divididos. Unidos seria uma outra situação. Mas aqueles Éduens, que a gente já comentou que é a atual Borgonha, né, que vivia brigando com os Auvernes, fizeram uma aliança com César, que na época ainda não era imperador romano, ele era o general romano, o chefe de todas as tropas e um grande general, né? E eles fizeram uma aliança com eles, porque todo mundo queria fazer aliança com o romano, porque eles achavam, como a gente diria nos dias de hoje, que eles iam se dar bem. Se deram todos muito mal, porque o César usou essas divisões para ir contra eles, né? Como a gente vai ver daqui para frente. Então, Bituí perdeu essa guerra e nós vamos entrar agora na questão da parte seguinte, nessa situação, né? Uma vontade de ter uma Gália unida e alguns grupos, como os Eduenos, fazendo alianças paralelas com os romanos. Ok? Era isso. Isso aí. E a partir, né, do que você apresentou, havia necessidade de um líder, né, que eles já tinham sofrido uma derrota. Então, eles precisavam de um líder para reunir as diferentes tribos, né, e, unindo as tribos, adquirirem força contra César, Júlio César, né? E qual foi o líder que surgiu? Qual foi o grande líder dos celtas, dos gauleses? Quem pode responder? O grande líder, que você não quis dizer o nome para não dar o spoiler, foi o Vercingetorix. Vercingetorix, depende da tradução, depende de tudo, mas eu, pelo menos, adotei o Vercingetorix. Para mim, ficou um pouquinho mais fácil de lembrar. Mas, assim, como consta também no livro. Isso, como consta no livro, também. Mas na hora, às vezes, a gente lê, mas parece que dá troca aqui, né? E a gente acaba pegando outra pronúncia. E, assim, ele começa a aparecer depois dessa guerra. E como a gente viu, os arvernes, eles estavam, assim, naquela situação, né, dolorosa, todo mundo muito abatido. E aí, ao mesmo tempo, essa rivalidade dos Eduenes, de tudo muito. E ele começa a aparecer. Mas quem era ele? Ele foi criado pelos druidas, ele foi muito cedo pelos druidas, foi criado por eles, e ele tinha, assim, uma relação muito familiar com esses sacerdotes. Vocês imaginam, né? Que relação familiar com o pessoal que era o mais forte não, mas, assim, os mais conhecedores, né? da doutrina deles, de tudo mais, ele tinha. Então, ele vivia muito bem nessa parte do mundo invisível, como o Luiz falou, que era mais natural para eles. Isso era uma relação muito tranquila. E aí, Leon Denis também diz que ele perdeu o pai dele, ele era jovem ainda. O pai dele era o rei Seitiu. E ele houve lá, foi morto, uma questão até mais... um julgamento lá no Senado, e ele foi morto. E isso aí deu para ele um olhar mais meditativo, assim, mais, sabe, sonhador, um ar mais austero, que tudo isso também vai somando, como você está falando sobre as qualidades de Denis, no espírito, né? Essas qualidades, essa prática, tudo isso vai trazendo para ele uma força interior. E, ao mesmo tempo, ele, assim, e aí Leon Denis vai falando assim, que começa, assim, a ter lembranças, reminiscências, e essas reminiscências, Leon diz, talvez sejam até, pode ser do subconsciente, mas pode ser também das vidas anteriores, das vivências anteriores, que ele fala, o termo que ele usa. Então, com isso só fortalece no Vercingetorix
uma nova forma de proceder e de viver. E aí, interessante, o que os druidas fazem? Eles ensinam para ele, assim, aliás, ele aprende assim, que o mundo, que a alma é imortal, e que a morte é só uma mudança de estado. E também eles mostram para ele que, assim, que o mundo ali era, assim, era muito mais que aquele espaço que eles tinham. E que a humanidade estava, né, por todas as regiões, e assim, muito, mas muito além daqueles caminhos que eles percorriam sempre para caçar, até para lutar, estava muito além. Então, com isso, ele vai se tornando uma força em si mesmo, né, já com as características que ele já tinha, né, foram se desenvolvendo, e aí Denis diz assim, que ele tinha um corpo também assim, que tudo nele, ele assim, de predispunha ao comando, é que eu quero ser literal. O seu corpo alto e magnífico destinava-o à admiração das multidões. Porque ele era uma figura imponente, né? Não só assim, espiritualmente, mas também fisicamente. E que ele, com essa coisa de pensar da alma também, ele também pensava no povo dele, o povo gaulês, essa união. Como é que poderia ser feito isso? E a partir desse momento, ele era jovem ainda, que começa a surgir a figura do Vercingetorix. E é isso aí, gente. Olha só, e antes dele ir para a guerra, que ele já era um líder, né? E foi aclamado o líder dos celtas, né? Dos gauleses. Ele, como ele era um bardo, porque ele era órfão, né? E ele apresentava uma sensibilidade mediúnica, e daí ele ter sido educado pelos druidas. E, tendo em vista ele se exprimir em verbos, ter uma eloquência, aí ele se transformou, foi educado, foi iniciado como um bardo. E como religioso que ele era, um bardo, antes das batalhas, ele foi, logicamente, se fortalecer espiritualmente. Então, nós encontraremos ele participando de algumas cerimônias com o arquidruida, com a grande sacerdotisa da ilha de San, né, que ficava na Bretanha, inclusive, né, fazendo um juramento no premontório, junto com a sacerdotisa, tudo se preparando para as futuras batalhas. Então, nós vamos ver que ele não era apenas um guerreiro por ser guerreiro, por matar, ele não aprendeu a matar, ele aprendeu justamente com os druidas os princípios morais que um guerreiro celta precisava ter. E nós vamos ver a diferença entre o caráter dele e o caráter de Júlio César, totalmente diferentes. Nós resumimos o máximo que pudemos, que já são 43, né? Já são 21 e 43. Então, agora vamos falar um pouquinho, já que falamos desse lado místico, né, religioso, do nosso líder, do nosso guerreiro gaulês. Vamos ver como aconteceu a guerra entre os gauleses e os romanos. É com você, né, Valéria? Isso. E, assim, muito difícil. Apesar de eles serem guerreiros, estarem acostumados, foi muito difícil. Então, nós estamos no ano de 53 antes da nossa era. E o Vercingetorix, ele já foi conversar com as druidisas, pedir orientação, sustentação, e ele começa a percorrer, em pleno inverno, ele começa a percorrer essas regiões todas, para poder conversar com as tribos, conversar, incentivar, e pelas qualidades já de eloquência, né, de porte físico, de tudo mais, ele vai trazendo a coragem do pessoal à tona, aquele pessoal que estava mais desalentado, vai vindo, vai aflorando, ele começa a traçar esse caminho por aí. Só que nessa época, eu vou lembrar das cidades assim, só que a Roma já tinha vencido separadamente Eburons, Treves, Teviles, Senones, e ele foi, Senones, isso, obrigado. E ele volta para a Itália, deixa 10 legiões espalhadas pela região. E aí o Vercingetorix começa a conversar com todo mundo.
Só que o que acontece? Quando ele faz isso, o pessoal já está mais animado, ele começa a ver, eles vão para uma guerra que duram 3 dias muito ruins. Só que o que acontece? Lembra que a Terezinha falou daqueles duendes e tal? O que eles fazem? Eles fazem aliança com César. E eles abrem uma passagem para as tropas romanas pela região deles. E aí, os gauleses estavam ganhando. Eles estavam, assim, derrotando. E aí, chegam as tropas, e aí fica muito mais difícil. E aí não dá, não tem condição. E aí, nessa vez, quando se vê vencido, aí uma grande parte se afasta, né, sai da guerra ali, se afasta, e o pessoal da região dos Arvernes, eles ficam sozinhos. E aí não tem mais jeito, eles não conseguem resistir. Com isso, o que acontece? Ele se dá por vencido, ele podia até ter fugido, não foge, porque ele, né, faz, não, então eu vou me entregar, que aí pegam só a mim e protegem os outros. Não foi bem isso que aconteceu, porque aí eu acho, né, não está escrito, mas acho que ele atirou como César procederia com ele, como ele procederia com César. Não foi o que aconteceu. E aí não é o caso, ele é preso, e aí não é preso, mas ele chega, aí tem uma situação que ele chega, tem um tribunal lá, César está ali, né, oponente, pessoal em volta, e ele chega no cavalo, o pessoal diz que numa magnífica armadura, né, aquela figura, né, masculina, forte, ele entra, dá 3 voltas com o cavalo em torno ali do César, e ele joga a espada. Diz que os romanos ficaram impressionados, muitos até se afastaram, né, da cena impactados. Só que o César, apesar daquela rendição formal, ele não procede do mesmo modo, e ele junta-se injúrias, manda prender, joga a corrente, e aí parece que com isso ele vai para Roma, fica num cárcere, numa prisão horrível, que só entra pela abóbada, e ali ele passa 6 anos preso, um cativeiro horrível, e depois de 6 anos, tiram ele de lá, e aí César me entrega para o Carrasco. Acho que está fechado seu microfone, Nilce. Está sem som, Nilce. Queridos amigos, em 40 minutos é praticamente impossível nós resumirmos 2 capítulos, né, do nosso mestre Leon Denis. Mas o que nós apresentamos para vocês é um resumo, né, é um coquetel para despertar em todos o interesse em conhecer essa obra, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Hoje, nós apresentamos o capítulo 4 e 5, e na próxima semana encerraremos a primeira parte, com o capítulo 6, e trabalharemos também o primeiro capítulo da segunda parte. Tá? E agora, nesse momento, nós abriremos o nosso espaço para as dúvidas, para as perguntas. Temos alguma pergunta, Tavares? Hein, Tavares? Temos pergunta, Tavares? Som fechado. Com certeza ele deve estar com o som fechado e não temos nenhuma... Agora, nós tivemos pergunta semana passada, e que Terezinha irá apresentar para nós. Pode falar, Terezinha. Fecha seu microfone, Valéria, fecha seu microfone. Temos pergunta não, Nilceia. Mas não temos pergunta. Agora ficou uma pergunta que foi feita, inclusive... Semana passada que a Terezinha vai responder. Isso. Vou responder agora. São 3 perguntas, na verdade. Então, a primeira pergunta é por que os celtas são importantes para o espiritismo? Na verdade, nós vamos ver isso nos programas para frente, né? Vamos começar na semana que vem, no capítulo 7, já começamos esse assunto. Porque existe, segundo Leon Denis, eu não vou adiantar qual é, para não dar spoiler, uma forte ligação entre o espiritismo e o druidismo, que é a religião dos gauleses. Sorrindo do comentário da Juscelia, melhor do que série da Netflix. É isso aí, Ju. Então, vocês venham na semana que vem
e nós vamos explicar bonitinho como é que é essa relação entre o druidismo e o espiritismo, segundo Leon Denis e também Kardec, com várias mensagens que estão nesse livro. A segunda pergunta era se os bardos foram sacerdotes dos celtas. Veja bem, existiam 3 tipos ou classes entre os gauleses: os bardos, os ovates e os druidas. Os bardos, que são o que a gente tem falado mais, né, eram os músicos e os poetas, tinham o dom da arte. E também eram os que faziam, digamos assim, a pregação do druidismo, porque o druidismo não tinha, nessa época, se usava apenas a tradição oral, não havia documentos, mesmo que fosse em pedra, não havia documento. Então, os bardos, né, faziam nos cânticos, eles relatavam as histórias, o pensamento, as ideias. Então, eles eram muito importantes. Os ovates eram adivinhos ou eram profetas. E os druidas eram os chefes da religião, digamos assim, né? Eles tinham uma posição social e espiritualmente superior aos demais, e eles também eram encarregados da educação e a formação dos jovens. Então, era um grupo muito importante. Nós vamos ver tudo isso mais para frente, com mais detalhes, tá bom? E a última pergunta, que é que o Tavares estava se referindo, na verdade, não era uma pergunta, era mais uma afirmativa, que dizia assim: o mais famoso dos bardos foi Merlin. Então, deixa só falar um pouquinho o que a gente conseguiu apurar de fontes, não é fonte do livro, porque o livro não tem muita coisa sobre Merlin, mas Merlin, na verdade, quer dizer, primeiro vamos dizer, no programa passado nós vimos que os bardos, e vimos agora também, um poeta e um orador inspirado. Os países celtas têm procurado preservar essa cultura até os dias de hoje. E uma dessas iniciativas, que nós vimos, acho que foi no programa passado mesmo, foi a constituição daquela sociedade bárdica no País de Gales, né? Em que se procurou conservar justamente essas coisas que os bardos traziam, porque elas eram a palavra do druidismo na época, né? Então, existiram bardos que ficaram muito famosos, assim, Taliesin é o que mais nós encontramos, os cânticos no gênio céltico, que são lindíssimos, lindíssimos, vale muito a pena ler. Agora, Merlin, na verdade, foi um mago, um profeta e um conselheiro do rei Arthur. Você lembra do rei Arthur, da Távola Redonda? Até hoje se discute se o rei Arthur existiu ou não existiu, né? Da mesma forma, ou parecido, é o caso do Merlin. O Merlin, havia o Merlin, esse Merlin, personagem que a gente mais conhece, e havia um outro chamado Mirdim, que é muito parecido com Merlin, e era mais ainda na língua deles, no idioma deles, que era um bardo realmente de origem lendária da mitologia galesa, e que tinha o dom da profecia. Então, nós temos 2 personagens, nós não temos... as informações que a gente tem que Merlin, ele não existiu enquanto pessoa, ele era um personagem de um livro, e vários outros livros foram escritos sobre eles, porque o rei Arthur é um personagem encantador. Não sei se tiveram já a oportunidade de ler alguma coisa sobre o rei Arthur, ele é encantador. Então, todo mundo queria que aquela história fosse verdadeira, né? Tem uma história de amor envolvida, mas ninguém sabe ao certo se ele existiu ou não existiu. E tem uma briga entre a Bretanha inglesa e a Bretanha francesa, de onde que era o rei Arthur, porque nem sabe se existiu, já estão brigando para onde que o rei tinha lá seu palácio. Seu castelo, na época não era palácio, não. Então, isso é o que a gente conseguiu descobrir sobre o Merlin, mas não sabemos. E se tiver mais alguma coisa aqui no livro, a gente promete trazer, tá bom? Então, essas eram as perguntas que tinham ficado, viu, Tavares? Tem mais alguma, Tavares?
para hoje? Eu tenho uma minha, se eu puder fazer, certo? Pode. Independente disso, você vai pegar o Merlin, vai pegar o Rei Arthur, vai pegar o Robin Hood, daquela região... Não, olha bem, daquela região nós temos isso aí. Então, lógico, eu estou pensando, queria a concordância com vocês, ou a discordância, que esses personagens existiram, mas também existiram muito naquele negócio. Quem conta um ponto... aumenta um ponto. Então, o cara fazia isso, o cara foi aumentando. Como era tradução oral, quando chegou desse jeito. É mais ou menos assim, dentro da visão de vocês, que se debruçam mais sobre o estudo dos gauleses, principalmente daquela região ali, que é tão profícua nessas possibilidades da tradução oral? Eu acho isso. Eu acho que, assim, não é à toa. Não sai, assim, uma história à toa. Como nós vemos, vemos no nosso folclore, até brasileiro, quando vocês pegam uma expressão, ela não surge do nada. Existe uma história real por trás que ela vai se modificando ao longo do tempo, vão botando os temperinhos e vai crescendo. Então, eu acredito que existiu algo muito embrionário, não assim como fantasioso, como Rei Arthur e Merlin, mas que teve algo para trazer essa figura para o dia de hoje. Certeza. Maravilha. E nós vamos ver, quando nós nos informamos acerca das histórias de Rei Arthur, ele combateu mais, vamos dizer, a magia, né? Quer dizer, o maior inimigo dele era a magia do seu adversário, que era um consanguíneo seu. Então, vocês vejam que o Luiz, ele nos apresentou histórias, né, que nós encontraremos, né, nesse povo, muitas histórias. Lógico, muita coisa aconteceu, eles eram médiuns, né? Se nós pegarmos o nosso folclore acerca da mula sem cabeça, do lobisomem, nós conseguimos responder? Claro que sim, né? São os videntes, né, que tiveram a possibilidade, né, de vislumbrar perispíritos deformados em função, né, de viver de forma distanciada da lei, adquire uma deformidade atingindo até uma aparência animalesca. Então, nós sabemos, né? Então, há um fundo de verdade, mas não é aquela verdade que é apresentada, né? E a mesma coisa são essas histórias, né? Merlin existiu, claro, eles trabalhavam com magia, eles trabalhavam muito com magia, né? Então, logicamente, muitos médiuns, né, médiuns ostensivos existiram naquela época. Tanto que a Terra, o território era de muita vibração, né? Mas não o mago, né? O médium, mas vários médiums, né? E Merlin se tornou a personificação do mago que eles queriam ter, sonhavam em ter. Mais ou menos, você não concorda, Tavares? Bateu a varinha, resolveu tudo, né? Exato. Nosso padrão. Mas, aproveitando o ensejo, e não querendo me estender, essa vida de Leon Denis nesse âmbito influenciou muito o Leon Denis na vida atual que ele teve, essas outras vidas que, principalmente, que isso eu acho que foi como fosse um aprendizado para ele, que era tudo muito antididático, era uma tradição oral, e que ele conseguiu, parece que ele conseguiu colocar tudo num contexto muito bem delineado nos seus livros. É essa a ideia que passa para vocês, que se debruçam mais sobre a vida e a obra do Leon Denis? Vamos especular, né? Então, nós vamos cair no campo um pouco da especulação, né? Então, nós vamos ver que, dentro da especulação, eu vejo que essas existências que Leon Denis acessou com auxílio, com certeza, de Jerônimo, de Praga, não foram as suas primeiras existências dentro da roupagem hominal, lógico que não. Então, nós vamos ver que foram 3 primeiras existências nessa região, junto a esse povo, nessa cultura. Então, quando nós pegamos obras auxiliares
para favorecer a nossa compreensão, nós encontraremos o nosso Emmanuel na obra A Caminho da Luz, no capítulo 6, que trata dos povos indo-europeus, ele colocando que os celtas, né, os latinos, os arianos, de uma maneira geral, eles eram muito rebeldes e avessos a qualquer tipo de religiosidade, porque eles eram revoltados por terem sido deportados de onde eles vieram. Então, houve necessidade de, tempos depois, que missionários do Cristo pudessem encarnar entre eles para resgatar o vínculo deles com a divindade, né? Então, eu vou colocar no campo do achismo, né? Da especulação. Eu creio, em virtude de Leon Denis ter tanta bagagem em todas as existências, ele ter contribuído com a evolução da humanidade, pelo menos nas existências que temos conhecimento, então ele foi ser um colaborador desse povo, ele foi somar, ele foi auxiliar. E, logicamente, ele coloca que ele teve a oportunidade de melhor desenvolver a sua memória, em virtude que o bardo, né, ele passava por inúmeros treinamentos. Ele apresentava, logicamente, uma versatilidade naquele campo, e aí ele seguia para bardo, como foi Vercingetorix, né? Então, nós vamos ver que o próprio Denis ressalta que essas 3 existências foram fundamentais para o desenvolvimento desse atributo, que posteriormente facilitou o estudo e o trabalho dele. Por quê? Naquela época, pouco se escrevia, né? Poucos eram os manuscritos e tudo mais. Então, como era tradição oral, havia necessidade de uma boa memória, né? Logicamente, a cada existência, nós vamos desenvolvendo atributos, percepções, habilidades que favorecerão mais ainda as existências ulteriores, né? Com certeza, essas existências somaram, não que para mim, elas não foram assim tão fundamentais, apenas somaram, né? A uma alma que já tinha conquistas, a um ser que já tinha conquistas. Deixa eu fazer uma observação, Nilce. Não sei se Tavares concordou com o que eu coloquei. Eu tenho uma observação a falar, mas primeiro que Dona Terezinha, que está fazendo aniversário. Não, é só uma coisa. Eu acho, o Nilceia, essas encarnações celtas de Denis, eu acho que para ele deve ter sido muito importante, porque você vê, ele escreveu esse livro, foi o último livro dele, que era um livro que ele muito queria escrever, né? Não tinha conseguido fazer antes. Kardec ficou, né, em cima dele, como a gente já contou aqui, quando falamos da biografia dele, e todos os livros de Denis, ele dá um jeito de falar dos celtas. Todos os livros. Todas as obras dele, ele faz alguma referência. Então, eu acho que essas 3 encarnações marcaram ele muito, não foi pouco, não. Marcaram muito. Então, sabe que o pertencimento, né? É tudo. Claro. É uma gama de valores, o pertencimento, o contato com a natureza viva, né? Hoje em dia, em 27 ou 1908, tinha um contato com a natureza de um tipo. Na Gália, na Antiga, teve outro contato com a natureza. Então, tudo isso é uma sopa que vai contribuir. Claro que não. A Lúcia falou, foi decisivo para o espírito desse pó? Não, mas que contribuiu muito, e muito. Com certeza, ele foi ajudando. Senão não teria 3 encarnações naquele local. Ele teria uma ali, outra lá, outra lá. Mas ele foi marcante ali. Ali foi marcante para ele. Eu vejo 2 vertentes. Eu vou defender 2 pontos. Um, que ele deve ser do grupamento, né, dos celtas, vindo de Capela. Uma, né? E 2, Leon Denis, ele era clarividente. Nós encontramos isso até em suas obras, ele colocando, inclusive, a
a facilidade que ele tinha também de vislumbrar situações futuras. Então, nós vamos ver que quando ele nos brindou com o Gênio Céltico e o Mundo Invisível, ele tenta resgatar das raízes francesas, né, a bravura, a coragem, né, a esperança, porque ele sabia que mais à frente, 10 anos mais à frente, o povo francês iria enfrentar a Segunda Grande Guerra Mundial. O francês já tinha sido abatido, né, alguns anos atrás, 10 anos antes, na Primeira Grande Guerra, de 14 a 18. E 10 anos mais à frente, o povo francês seria também abatido pela Segunda Grande Guerra Mundial, quando, né, o povo germânico, de quem os franceses, né, tinham aversão, né, aos germânicos, porque os francos que invadiram França após Roma eram germânicos, era uma tribo germânica, os francos, né? Então, os anglos e os saxões que invadiram as ilhas britânicas eram germânicos, né? Então, eles tinham uma aversão muito grande aos germânicos. Então, novamente, depois, né, da Franco-Prussiana, que também eram germânicos, né, que invadiram em 1870, eles tiveram, né, um confronto com os germânicos, tiveram na Segunda Grande Guerra Mundial, quando os germânicos deram início à Guerra Química, né, que foi um desastre, né, para os aliados, e depois, mais 10 anos depois, novamente, os germânicos invadiriam, inclusive, a capital da França. Então, Leon Denis, ele tinha esse conhecimento, então ele precisava resgatar a coragem, a bravura, né, a esperança do povo que estava tão abatida, né, estava tão diluída pelas correntes materialistas que tinham invadido a Europa e a França, principalmente. Né? Então, eu vejo que esse livro, né, ao mesmo tempo, né, que é o amor da vida dele, né, porque ele sempre amou esse território, mas também ele queria socorrer o povo querido dele, porque 10 anos mais tarde teria um outro confronto com os germânicos, né? Muito bem, a Terezinha falou da hora, mas aqui a gente é igual a chacrinha, viu? Só termina quando acaba, não se preocupa. Bom, pensei que tivesse mais programa hoje. Deixa eu falar. Eu conversando sobre o programa de vocês, o Mergulho no Pensamento do Leon Denis, aí começamos a conversar com um amigo. E ele fez uma observação que eu achei bastante pertinente e eu queria compartilhar com você. Ele disse, olha, eu tenho certeza absoluta que o grande Leon Denis é um espírito da segunda ordem, dentro daquela ordem que tem lá, né? Terceira, que somos nós aqui que estamos aqui no chafurno, e a segunda ordem superior. 25ª hora. Né? Então, ele é um daqueles espíritos, né, que estão aqui na ordem, junto com Kardec, com aquela turma que já vem há um bom tempo tentando nos orientar. Não é a primeira vez que esse pessoal chega no planeta para dar essa equação. E era isso que o amigo falava. Inclusive, ele é fã do programa sempre que pode. Não assiste ao vivo, mas quando está gravado, ele dá uma assistida, ele parabenizou vocês. Agora, liga para eles. Eu vou me atrever, o Tavares, a colocar o seguinte: eu vejo que Kardec, Leon Denis eram da segunda ordem, mas bem próximos, já bem a caminho da primeira ordem, né? Porque quando você lê Humberto de Campos, né, nos revelando, né, a grandiosidade do espírito Kardec, né, lá no livro, na página, né, Kardec e Napoleão, e depois no livro, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Kardec não era qualquer um. Ele era o vaso escolhido, né, para a terceira revelação. Ele era o espírito. Né? Leon Denis, não sei, mas veio coadjuvar um vaso escolhido. Leon Denis, como Gabriel Delane, Camille Flammarion, Roustan. Então, não eram espíritos, né, vamos assim dizer, da base da segunda ordem. Eu acho que eram espíritos já espíritos com grandes conquistas, né, que são colaboradores do Cristo. Eu vejo assim, porque quando você lê A Caminho da Luz,
nós vamos encontrar lá uma equipe muito grande atuando com o Senhor Jesus, que ele chama meus arquitetos, né? Então, quando você lê um Eurípides Barçanufo, você vê que sempre caminhou alinhado com a lei, né? Então, sempre foi fidelíssimo ao Senhor Jesus. E que nós tenhamos conhecimento, poucos foram os espíritos, quando encarnados, que tiveram a bênção de estar com Jesus, né? Então, quer dizer, são espíritos, são vasos escolhidos, né, que de tempos em tempos vêm somar, né, junto à humanidade. Então, para mim, quando nós colocamos segunda ordem, vamos colocar entre aspas, né, que são os espíritos, né, são os vasos escolhidos do Cristo para ajudar nesse processo de evolução da nossa casa planetária. Eu vejo assim, né? É a minha avaliação. É na segunda ordem, já lá no finalzinho, já para ir para a primeira. A caminho de. Caminho da luz, né? Mas olha bem, eu quero aqui trazer, acho que é Juscelia Coutinho. A nossa amicíssima Ju. Olha, Juscelia. Foi ela que falou melhor do que série da Netflix, eu estava rindo. Paulo também, diz aí, parabéns. Obrigada, Paulo. Parabéns também. Não, e Valéria aniversariou terça-feira, parabéns para a Valéria também. Também, com certeza. E Luiz que aniversaria semana que vem. É por isso que está todo mundo feliz, olha só. Alegria total. Aí só também... eu que parei de aniversariar, eu não... Eu parei. Em setembro, a gente já não quer lembrar disso, né? A gente já não faz muita questão de lembrar. Mas a Ana Maria Moura, a Sandra, a Elvira, a Georgina, a Vera, a Elvira, a Paula, a Regina, todo esse pessoal aí está mandando abraços e beijos e feliz com esse trabalho que vocês estão fazendo, muito bem organizado, que nos enche. Eu não vou dizer de orgulho, porque todo orgulho ele é terrível, mas nos enche. Olha, Regina Levi, um beijo. Certo? Por vocês terem optado aqui por trabalhar com a gente. Muito obrigado. Só gratidão. Obrigada a vocês. Que isso, nós que agradecemos. Paulo Barra, o nosso amigo, né, que deu parabéns a Terezinha, ele estará conosco apresentando a obra Joana d'Arc Médium. Né? É verdade. É um grande estudioso, Paulo, porque ele já me ligou umas 2 vezes para a gente fazer um treinamento e toda a vida ele foge da raia. Vamos ver se ele faz isso amanhã. Ele é assim mesmo, mas ele vem. Tudo certo aí, mas eu teve um negocinho aqui já umas 2 vezes, mas a gente está aguardando. Mas ele já me ligou faz quase uns 30 dias, dizendo que ia fazer isso. Pensa num cara prevenido. Mas então vamos à prece, né? Nós não fizemos a prece, né? Vamos à prece? Vamos encerrar, vamos. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus e vamos pedir, eternos pedintes que somos. Senhor Jesus, Mestre dos nossos corações, na verdade, hoje nós estamos aqui para agradecer por essa encarnação, agradecer pelo seu eterno carinho e companhia, sempre perto de nós. Agradecer pela proteção, pelo suporte, pelo amor. Agradecer também a todos os que têm toda semana vindo nos dar suporte, nos dar o seu carinho, nos dar o seu amor. Muito obrigada, gente. Muito obrigada à Web Rádio Estação da Luz, que com tanto carinho o nosso querido Tavares nos recebe aqui toda quinta-feira. Obrigada ao Rita de Cássia, a nossa casa, e a todas as casas irmãs que têm apoiado esse projeto de Leon Denis. Agradecer ao mestre Leon Denis com toda certeza e à sua falange, que tanto suporte, inclusive de conhecimento, tem nos dado. Então, nesse momento, Senhor,
pedimos ao Senhor e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, que continue nos incentivando, nos estimulando a cada vez mais podermos trazer com mais clareza, com mais fidelidade, o pensamento de Leon Denis ao conhecimento de todos. É um trabalho muito importante. Leon Denis deixou uma mensagem absolutamente bonita, profunda e muito característica dele. Então, divulgar esse pensamento é uma obrigação do espírita e também um prazer. Um aprendizado sempre. Então, somos muito gratos a Leon Denis, somos muito gratos ao nosso Mestre Jesus, sempre nos orientando. Somos gratos a essa equipe de espíritos, inclusive os dirigentes da nossa casa espírita Rita de Cássia, que estão sempre nos orientando, nos guiando nesse momento complexo e difícil que estamos passando no país. Nós estamos encontrando o nosso nicho de atuação nessa área do conhecimento espírita, que muito nos tem trazido conforto e equilíbrio emocional. Obrigada, Senhor. Obrigada, Mãe Maria, pelo carinho sempre. E assim, Senhor, pedimos licença para encerrar essa noite de estudos, dando graças a Deus. Antes das considerações finais, eu queria lembrar que no domingo, dia 11 de abril, 11 de abril foi a data que o Dr. Bezerra de Menezes desencarnou, a 11 de abril de 1900. E na segunda-feira, 12 de abril, foi a data em que Leon Denis desencarnou, 12 de abril de 1927. Então, a esses dois espíritos, sempre, sempre a nossa gratidão e o nosso amor, né? A todos vocês, muito obrigada pela audiência e que vocês possam estar conosco na próxima semana, se Deus quiser. Obrigada, Tavares, e obrigada a todos vocês. Luiz. Obrigado a todos. Tavares, muito obrigado. Os ouvintes da Web Rádio Estação da Luz. Obrigado, Terezinha, Valéria, Lucéia. É com muita emoção que eu dou boa noite a todos. Boa noite, gente. Muito obrigada. Obrigada pela audiência. Obrigada, Tavares. Obrigada a todos. Eu já falei muito. Vai lá, Valerinha. Obrigada a todos, fiquem com Deus. Tavares, muito obrigada. Terezinha, Nilce, Luiz, muito obrigada. Todos que nos ouvem, todos que estão com a gente pela primeira vez ou toda semana, que nós possamos continuar esse estudo, como a Terezinha disse, uma grande pessoa, um grande espírito, um grande escritor, um grande orador, e que ele possa também nos ajudar nos nossos dias de refazimento e também nesse momento único que estamos passando, a gente se ressignificar também, tendo ele como exemplo e direção a seguir. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Eu quero falar uma coisa. Você deixa, Nilceia? Eu posso falar? Pode? Pode. Parabéns para você. Ah, não acredito. Tavares, menos. Muitos anos. A Terezinha e Valéria. Não, meu já passou. O meu está quase acabando. Tchau. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até semana que vem.